Bate o sino, pequenino sino de Belém. Graça e paz, muito bom dia, Igreja do Senhor, como vocês estão? Bem? Ai, que bom, gente, eu também tô bem, graças a Deus. Vamos orar para iniciar essa escola bíblica de hoje? Amém. Senhor, nós estamos reunidos em Tua presença nesta manhã e nós Te louvamos, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de acordarmos com saúde. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, o Teu cuidado, a bondade do Senhor com as nossas vidas, Senhor, em cada detalhe dela. Pai, colocamos a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor, pedimos a Ti perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, transgressões, iniquidades, Pai. Leva cativo os nossos pensamentos a Ti, traz cativo em nós a mente de Cristo. Espírito Santo de Deus, eu Te convido a vir e nos conduzir nesta aula. O Senhor é o nosso mestre, o nosso pedagogo, então abre o nosso entendimento, desobstrui mesmo os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja receptivo, Senhor, à instrução do Senhor. Espírito Santo de Deus, fica conosco. Pai, acampa os Teus anjos aqui, nos guarda, nos livra de toda interferência maligna, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus. E aí, tá em clima de Natal já? Já, né? Muito bem. Bom, a lição de hoje é a lição número 5 da apostila Passo 3 e é o jugo desigual. Nós vamos falar sobre o jugo desigual. O texto básico que vai nortear esta lição é o texto que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14 e o capítulo 7, verso 1, tá? Nós vamos ler então, que diz o seguinte: não se ponha, 6,14, não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? O capítulo 7, verso 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, tá? Então, esse é um texto que Paulo escreveu para combater, os falsos ensinos que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. E a relação direta aqui era com os falsos apóstolos mesmo, que vinham descredibilizando os ensinamentos que Paulo tinha dado àquela igreja, também tentando manchar ali a vida de Paulo, a conduta de Paulo, tentando desacreditá-lo. E aí Paulo escreve essa carta aos Coríntios e nesse capítulo 6 ele dá essa instrução mesmo de que os irmãos deveriam ficar atentos aos falsos ensinamentos, que eles não deveriam se associar aos descrentes. Por quê? O descrente não é só aquele que não é crente, digamos assim, professou a fé em Cristo. Mas o descrente, ele se caracteriza por ele desacreditar as verdades do Evangelho, Qualquer um que se diz um crente, mas que o seu ensinamento seja contrário,
né, as verdades do Senhor, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, né, as doutrinas do Senhor aqui, ele é considerado como um descrente, por isso julgo desigual, né? Esse ensinamento de Paulo é nesse sentido propriamente, porque de não se deixar levar por conta de um título, né, ou uma eloquência, porque desses apóstolos que vinham ali, eles acabaram atraindo assim a atenção, digamos, dos coríntios e a afeição deles e tal, porque eles eram homens, digamos assim, de posses e com muita eloquência. E quanto Paulo, ele era pobre, né? Ele não tinha essa vida cheia de regalias, digamos assim. Ele trabalhava, ele optou por trabalhar ali fazendo as tendas, né? E dessas tendas, dessa fabricação dele, ele tirar o seu próprio sustento. E ele não era assim, embora erudito, muito culto, ele não era tão eloquente assim. Então, esses apóstolos, eles tentaram desacreditar, semeando mesmo falsos ensinamentos, contestando a autoridade de Paulo. E embora Paulo tenha sido o implantador desta igreja, se não fosse ele, esta igreja não existiria, né? E embora ele tivesse demonstrado tanto o seu amor, tanto o seu cuidado ali com a igreja de Coríntios, esses apóstolos que vieram, né, depois, estavam conseguindo disseminar no coração dos irmãos ali desta igreja uma antipatia, vamos dizer assim, em relação a Paulo, né? E aí Paulo, nesse verso, ele vem então dizendo para os irmãos se atentarem quanto a isso, porque não tem comunhão com as trevas. Que comunhão há, né? Então, nós vamos falar sobre isso, nós vamos entender isso, essa questão do julgo desigual. Quando a gente ouve falar sobre julgo desigual, geralmente a gente tem muito assim na mente a questão do casamento. Mas o julgo desigual, como nós veremos nesta lição, ele está atrelado a outras coisas também, tá bom? Então, aqui na introdução da apostila, o autor, ele colocou um exemplo de um fato de uma jovem que começou a se relacionar com um rapaz e ela chegou em uma determinada pessoa, né, e perguntou para pediu para que essa pessoa orasse para que Deus dissesse se era da vontade dele ou não aquele relacionamento, e a pessoa prontamente já disse que não iria orar, porque ela já sabia que o rapaz era um descrente. Então ela falou, não vou orar. Por quê? Porque na Bíblia já está explícito que não há comunhão entre as trevas e a luz. Então nisso aqui a gente já aprende uma lição bastante importante para nós, para qualquer coisa na nossa vida. O nosso padrão, a nossa bússola é a Bíblia. E na Bíblia tem descrito aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Logo, se eu vou fazer qualquer coisa que a Bíblia está dizendo que não agrada a Deus, eu vou orar por que motivo? Se já está na Bíblia dizendo que não é a vontade de Deus para minha vida. Entendeu? Então a gente precisa ter esse entendimento. Se a pessoa, mas eu vou orar porque Deus... Querido, você está quebrando um princípio, logo Deus não vai ouvir. Então é um esforço tolo. Tá entendendo? Então não adianta orar, porque já está aqui a Bíblia dizendo não dá, não é isso, pronto. Né? Então esse é um ensinamento muito bom para nós, ok? No tópico 1 desta lição, diz assim, ó,
o que é jugo desigual? Vamos entender então o que é jugo desigual. Deus procurou ensinar ao seu povo a santificação. E aí, aqui neste tópico, ele vai nos levar a entender o que é o jugo desigual e os ensinamentos que vêm desde o Velho Testamento para nós em relação a isso. Lá em Deuteronômio, que é a referência que o autor colocou aqui, Deuteronômio 22, vai falar sobre a questão do jugo, que o jugo aqui é aquele instrumento que se coloca no animal para arar a terra. Hoje em dia a gente praticamente não vê, né? Porque as máquinas fazem esse trabalho, mas antigamente eram os animais que colocavam uma canga, né? Esse jugo também é chamado canga, colocava aqui sobre o pescoço de dois animais, ou um, né? Mas geralmente dois, aqui a relação é de dois. E eles puxavam então o instrumento ali que ia arando o solo para poder fazer o plantio, né? E aí ele faz essa referência do jugo e ele faz a referência também da semeadura, né? Quando você semeia duas sementes diferentes, isso não dá certo, tá em Deuteronômio 22, 9, né? Você não semear duas espécies de sementes no mesmo campo. E também fala sobre a questão da vestimenta de ser de dois tipos de tecido, um mais frio e um mais quente, que é a questão da lã e a questão do linho. E aí o Senhor ele dá o porquê de isso não ser bom, né? E nós vamos entender. Eu preferi pegar então a primeira citação, na verdade a segunda, que está em Levítico 19. Você pode abrir a sua Bíblia, porque é fundamental que nós entendamos o princípio disso, tá? E aqui em Deuteronômio, Levíticos, cadê você, querido? Achou. Pronto. Deuteronômio, o que acontece? Deuteronômio Moisés, o povo tá ali esperando, né, para adentrar a terra prometida, Canaã e tal, né? E aí, como ele já sabia que ele não entraria em Canaã, né, que Deus já tinha falado com ele então, antes de ser, né, tomado para Deus, ele faz então a leitura da lei, ele vem relembrar ali ao povo de Israel as leis do Senhor, tá? Em Levítico aqui é feita uma discriminação mais pontual, assim, digamos, de cada uma dessas mandamentos, leis mesmo, né, do Senhor para o povo de Israel. E em Levítico, no capítulo 19, ele vai começar dizendo o seguinte, ó: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, tá? E aí, no restante do capítulo, ele vai discorrer sobre essas leis ali, tanto civis quanto morais, essa coisa toda, né, que a gente conhece. E no verso 19, ele diz assim, ó: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa, tá? Que é a questão de unir, por exemplo, um cavalo com um jumento. São de espécies diferentes. Então, quando a gente pensa sobre isso, o cavalo e o jumento, geralmente eles têm tamanhos desproporcionais e força também, né? Então, a maneira de se mover é diferente. Colocando duas espécies de animais diferentes para arar a terra,
aquela aragem, ela não vai ficar como se deve, porque cada animal, ele funciona à sua maneira. Compreende? Muito bem. Então, continua o versículo dizendo: no teu campo não semearás semente de duas espécies. E por que será de não semear semente de duas espécies? Eu trouxe aqui um estudo que diz assim, ó: não semearás o teu campo com sementes misturadas. Por quê? Isto também foi dirigido contra uma prática idólatra, ou seja, a dos antigos abianos, os adoradores do fogo, que semeou sementes diferentes, acompanhando o ato com ritos e invocações mágicas. E os comentaristas geralmente pensavam que o objetivo disso e da lei precedente era pôr fim às concupiscências não naturais e superstições tolas que prevaleciam entre os pagãos. Então a gente vai verificar como começou o capítulo aqui: santos sereis, porque eu sou santo. E santo significa separado. Então o Senhor escolheu os hebreus como o seu povo, e como o seu povo, Deus deu leis para que de fato eles se distinguissem dos demais. Então, práticas idólatras não serviam para eles, porque eles precisariam ser o quê? Separados, povo exclusivo, ok? E aí, aqui no estudo diz também o seguinte: mas o motivo da proibição provavelmente ele também é mais profundo, porque aqueles que estudaram as doenças da terra e dos vegetais nos dizem que a prática de misturar sementes é prejudicial tanto para as flores quanto para os grãos. Se os vários gêneros de ordem natural, Gramineoe, que inclui os grãos e as gramíneas, forem semeados no mesmo campo e florescerem ao mesmo tempo, para que o pólen das duas flores seja misturado, uma semente espúria será a consequência, chamada pelos agricultores de xadrez. É sempre inferior e indiferente de qualquer um dos dois grãos que a produziram, em tamanho, sabor e princípios nutritivos, independentemente de contribuir para a doença do solo. Eles nunca deixam de produzir o mesmo em animais e em homens que se alimentam deles. E aí a gente faz uma relação aqui com os transgêneros, né? Os alimentos misturados, eles não são bons, são prejudiciais, a gente sabe disso. Então a gente verifica que duas sementes diferentes, elas sofrem alterações que são maléficas, não são benéficas, né? Então, o que a gente aprende também com isso aqui, com essa questão da referência de não semear duas sementes diferentes no mesmo solo. Nem usará roupa de dois estofos misturados, que é a questão da lã e a questão do linho. Por quê? Como que você vai, num dia frio, estar com uma parte da roupa que te aquece e uma parte de uma roupa que não te aquece? Logo, você vai passar frio, aquilo não é benéfico, não é bom. E o contrário também se aplica, porque a lã, no calor, ela pode dar uma febre muito alta e aí vai adoecer você. Então também não é bom, né? Então a gente verifica aqui nesses exemplos que Deus dá, e isso daqui são as razões que Deus dá para que não se faça isso, né? Então a gente verifica aqui, por que não fazer? Porque não é bom. O propósito, ele é adulterado, ele é modificado, então não tem como ele ter bom resultado, tá?
Razões para não se misturar. Eu vou ler o que o autor colocou. Existem, apresentadas pelo próprio Deus, as razões para não se misturar as coisas. No caso presente da semente, diz que é para que o fruto da semente semeada não fosse degenerado. Em se tratando de roupa, como é que se vai usar uma roupa em parte fria e em parte quente? E quanto ao uso dos animais, a sua natureza é diferente e um agiria de uma maneira e o outro de outra. Consequentemente, o trabalho não seria feito pelo menos como deveria ser, tá? Então, realmente fica prejudicado aqui, o resultado não é bom. Muito bem. No tópico 2, gente, fala aí, crentes e incrédulos. Crentes e incrédulos. Vamos ver aqui. No Novo Testamento, os crentes, eles são advertidos a não se colocar em comunhão, né? Então quer dizer, se associar, se relacionar com incrédulos, com os incrédulos. E aí há níveis de incrédulos, tá? O primeiro nível é o irmão que vive como incrédulo. O irmão que vive como incrédulo. A Bíblia nos instrui a não nos colocarmos em comunhão com uma pessoa que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. E a advertência vai mais longe, com esse tal, nem ainda comais. Então, isso daqui tá na primeira carta aos Coríntios 5, 11, tá? E a relação aqui não é com uma pessoa que não se diz crente, é um crente, né? Então, um irmão. Mas esse irmão, ele realmente é um incrédulo. Por quê? Porque ele se comporta como uma pessoa que de fato não crê em Jesus, porque quando nós cremos em Jesus, nós vamos o quê? Viver, praticar a sua palavra, os seus ensinamentos. Nós vamos andar segundo as instruções que o Senhor nos deixou. Então, como posso eu dizer que sou um crente em Jesus Cristo, né? E eu não refletir Jesus Cristo? Não refletir o fruto do Espírito, né? Essa mudança, essa transformação de mente, de coração, que se reflete nas minhas ações, nas minhas práticas. Isso é impossível, né? Nós já falamos sobre isso em algum momento, quando nós de fato somos regenerados no Senhor, então de fato nos convertemos, nascemos de novo, então crentes verdadeiramente em Cristo Jesus, nós temos sim transformação na nossa maneira de nos conduzir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de nos mover e de avançar na nossa vida, né? De condução mesmo da nossa vida. Então, por exemplo, aqui a questão de ser impuro, né? De você estar praticando coisas que contaminam mesmo, as questões sexuais, pornografia, tudo relacionado a isso, que está relacionado à impureza, né, a avareza, a idolatria, ficar maldizendo, né, de coisinha, semeando a discórdia no coração das pessoas, como a gente falou ali na introdução, quando Paulo, né, qual que era a intenção de Paulo ao escrever esta carta, beberrão, roubador, isso não condiz. Então, quando a gente conhece alguém e que pode ser um crente, mas que essas coisas ele faz, logo está evidenciado para nós que ele é um descrente, um incrédulo, tá? Por quê? Porque de fato
não há ali o Espírito Santo de Deus trabalhando, não há ali realmente uma regeneração, não há. E aí aqui o apóstolo Paulo, ele é muito enfático em dizer, olha, com este não se associais, com esse tal nem ainda comais, nem ainda comais. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que estou ali me esforçando, né, para ser cada vez mais santificada no Senhor, deixar as práticas, as obras da carne, né, o pecado mesmo e tal, mas eu vivo associado com essa pessoa aqui. O que isso acontece, gente? Isso vai contaminando a gente, principalmente se essa pessoa é uma pessoa que fala mal de tudo, é muito crítica, discorda de tudo, nunca está satisfeita com nada, às vezes brigou com não sei quem, aí com todo mundo que ela senta, ela fala mal, não sei o que, aquilo vai o quê? Vai inflamando o nosso coração. Quando a gente se apercebe, você já está totalmente contaminada com as palavras daquela pessoa, né? Que é o que a gente vê aqui com os irmãos da igreja de Coríntios ali, dos Coríntios, né? O quê? Aqueles apóstolos lá vêm falar de Paulo, não sei o que, de repente todo mundo olhando Paulo diferente, embora conhecesse Paulo. Por quê? Eles foram afetados por aquilo. Então Paulo foi muito enfático com esses nem comais, não se associais, né? Ok. E aí o outro nível é com o incrédulo mesmo. Não podemos nos associar com os incrédulos, que é o que a gente leu aí no texto base. 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Por quê? Porque sociedade pode haver, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Tem gente que fala, não, mas não tem nada a ver, porque enfim, eu sei que eu sou... Mas, ora, se a gente vai desenvolver, vamos supor, uma amizade ou um relacionamento amoroso, mesmo no trabalho e tal, nós, enquanto cristãos, nós temos uma cosmovisão diferente, quer dizer, nós temos uma visão de mundo diferente. Por quê? Porque a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, ela está totalmente fundamentada nos princípios da palavra do Senhor. Então, para nós, muita coisa do que um incrédulo acha normal, para nós não é. Não é. Muita coisa do que para ele, tem nada a ver. Vamos fazer uma corrupçãozinha aqui, vamos dar uma mentirinha aqui, vamos dar uma trapaceadinha ali. Não. Tô dizendo que todo incrédulo faz isso, tá? É um exemplo. Mas para nós não. Então, se você tem essa amizade, que tipo de conversa geralmente se tem? Com uma pessoa que não tem princípios, a maneira de falar, a maneira de pensar a vida é diferente, né? É diferente. Geralmente, quando a gente não tem um relacionamento com uma pessoa descrente, é muito difícil você conversar sobre coisas e vocês entrarem num entendimento real sem você talvez ter que ceder alguma coisa daquilo que você crê, né? Então isso acaba o quê? Corrompendo, acaba nos corrompendo. Então, quando a gente lembra lá do versículo inicial do capítulo 19 de Levítico,
Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, separados sereis. Separados sereis. Ok? Muito bem. Outro ponto, aí no tópico 2, ponto 2 diz, por quê? Porque Paulo alinha as razões pelas quais não se deve colocar em julgo desigual. Então, por quê? Não pode haver sociedade entre a justiça e a iniquidade. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Não há harmonia entre Cristo e o maligno. Não há união entre o crente e o incrédulo. Não há ligação entre o santuário de Deus, que no caso o crente, e os ídolos. Essas são as razões por que não nos colocarmos em um julgo desigual com o incrédulo, que é exatamente aquilo que eu acabei de falar. É muito difícil. Nós temos uma cosmovisão diferente. Então, você muitas vezes convencer a pessoa de uma determinada prática ou de um determinado pensamento ou de coisas que ela crê é muito difícil. Se você entra numa questão mais de um relacionamento mais íntimo, isso se torna realmente muito pesado, muito difícil, né? Por quê? Porque você tem esse entendimento e aí você tem o temor do Senhor e a outra pessoa não tem. Então acaba sendo ruim, penoso, traz consequências muitas vezes desastrosas, ok? Tanto para nós, principalmente para nós, porque a gente acaba muitas vezes talvez assim, balançado, né, estremecido ali na fé mesmo. Muitas pessoas acabam até saindo da igreja porque sofrem influência muito grande. Então, realmente não é bom, tá? Quando duas pessoas, uma incrédula e uma crente, se unem, na realidade não há união, por todas as razões acima. Observe que entre o crente e o incrédulo não há sociedade, comunhão. Sociedade, comunhão, harmonia, união, ligação. Suas mentes, seus corações, seus objetivos, seus propósitos são diferentes e muitas vezes o lado mal, no caso, o incrédulo vence, arrastando o crente. Ok? Tópico 3. Problemas do jugo desigual. Deixa eu tomar água, gente. Hoje a garganta tá secando. Então, problemas do jugo desigual. Vamos ver aí quais os problemas do jugo desigual, né? Então, se a Bíblia diz que não devemos nos colocar em jugo desigual, é porque ele não é bom. Por isso devemos fugir dele. E aí é claro para nós, né, baseado nesse texto que nós lemos também, em quais áreas isso não é aplicável, né? Então, o jugo desigual, ele não deve acontecer no casamento, nos negócios ou em qualquer outra área da sociedade, quer dizer, em tudo. Por quê? Porque se Deus ele quer exclusividade, né? Não tem como. Ah, não, aqui nesse daqui eu não vou me associar, não. Mas nesse daqui eu vou, né? Porque afinal de contas, desse daqui, e tal, não tem concessão nesse caso.
né? A gente vai ver aí no ponto 4 do tópico 3 que Jesus ele é exclusivista. Então, se a gente entende que ser santo é ser separado, não tem associação. Aí, de repente, você pode dizer assim, nossa, mas aí como é que eu vou fazer? Porque eu vou ter que, então, viver enclausurado, isolado e tal. Não, nós vamos entender sobre isso. Em relação ao casamento, por exemplo, isso a gente pode e deve manter-se dentro dessa instrução aqui, né? Que é aí, ó, o ponto 1, no casamento misto. O casamento misto é a união do crente com o incrédulo. Deus disse que não pode ter essa união. Não deve ter essa união justamente pelos motivos que nós já relacionamos. Cada um tem uma visão, cada um tem um princípio, então fica muito complicado. Se você vai pensar na constituição de filhos, por exemplo, se duas pessoas têm a visão diferente, como se dará a formação dessas crianças? Se você é cristã e você tem então ali o temor do Senhor, conhece os princípios da palavra do Senhor e quer então formar seus filhos dentro disso, mas o seu esposo não tem e ele não entende as coisas como você entende. E aí, como que isso vai acontecer? Suponhamos que ele seja de uma outra religião que tem práticas idólatras e coisa tal. Como que você vai lidar com isso? E aí tem que pensar na cabeça dessa criança também, né? Porque uma criança que num domingo de manhã vai para uma e lá ela faz umas práticas, um negócio assim, à noite ela vem para outra que é outra coisa e tal, a cabeça dela vira uma confusão. Logo, a formação dessa criança será comprometida, questão de princípios, de valores, a personalidade dela, a cosmovisão dela, vai estar uma bagunça. Então, como que ela vai ter uma personalidade sólida, firme, vivendo assim? Né? Impossível, impossível. Então, isso precisa ser pensado, porque geralmente quando a pessoa apaixona, não raciocina direito, né? E aí, não, mas aí a gente supera isso, eu trago ele para Jesus e nananã, pá. Isso pode acontecer? Pode, mas pode não acontecer. Entendeu? Pode não acontecer. Pode acontecer da pessoa começar a frequentar a igreja porque está interessada em você e só por esse motivo? Pode também, a gente conhece histórias assim, né? E daí depois que casa a pessoa não quer mais saber. Isso pode acontecer? Pode acontecer, a gente conhece histórias assim. E aí? Vai gerar uma família. E aí? Vai ter princípios divididos, vai ter uma confusão ali. Então a gente pode usar o exemplo da semente ali, né? Uma semente que ela vai ser degenerada, ela não vai ter as propriedades que ela teria se fosse a mesma semente. Entende isso? E aí vai formar o quê? Um filho com outras questões e tal, e isso vai ser pesado? Geralmente né? Então, precisa se pensar. Deve-se orar sobre isso? Não. Por quê? Porque a Bíblia está falando claramente aqui, ó. Não deve, que união há as trevas e a luz. Que comunhão há entre o crente e o incrédulo. Tá claro aqui, então eu vou orar para saber se é da vontade de Deus? Não, irmão, a vontade de Deus já tá clarinha aqui, ó, clarividente. É só uma questão de obedecer, né? Ok. Nos negócios, a mesma coisa.
É a mesma coisa, o autor coloca aqui. Alguns crentes acham que não podem fazer um casamento misto, mas não faz mal se unir em sociedade a um incrédulo com o objetivo de ganhar dinheiro. O dinheiro por si só já traz problemas, quanto mais quando ele é usado na associação do crente com o incrédulo. A Bíblia apresenta o exemplo de Josafá. Ele era um bom rei de Judá, mas se aliou a Acabe para fazer uma guerra contra os sírios. Nessa guerra, os israelitas foram derrotados. Acabe foi morto e Josafá teve que fugir apavorado. Entendeu? Por quê? Porque Josafá, ele era um rei temente ao Senhor, mas Acabe, ele era perverso. Entendeu? Ele não temia ao Senhor. E ele, Josafá, né, ali se uniu a Acabe. Não sei o que passou na cabeça de Josafá, mas se deixou levar ali, né? De repente, Acabe, ele era, sei lá, legal, gente boa, falava bem, né? Persuasivo, talvez. E Acabe, o que tem? Vamos sim, vamos lá. E aí, né, o resultado disso foi muito ruim, muito ruim. E aí, a colocação aqui desse exemplo é para nós quanto aos negócios, nos associarmos, fazer sociedade, abrir um negócio com uma pessoa incrédula, uma pessoa que não tem os mesmos princípios, o mesmo temor do Senhor, a mesma cosmovisão. Isso pode trazer muitos danos. Então a instrução para nós é que a gente não faça isso, tá? O outro ponto, que é o ponto 3, fala qualquer outra sociedade que você fizer com incrédulos é julgo desigual. Então qualquer amizade, né? Qualquer outra coisa. Mas a gente falou do casamento, falou de sociedade, vou colocar aqui a amizade. Ah, mas eu tenho uma amiga, ela não é crente, mas ela é maravilhosa e tal. E pode ser? Claro que sim. Mas a questão é, quando vocês sentam para conversar, qual é o tipo de conversa que tem ali? Porque se vocês não veem a vida do mesmo modo, vocês não têm os mesmos princípios e valores, qual é o tipo de conversa? É uma conversa que edifica, né? Quando você está ali na casa, alguma coisa assim, o que está acontecendo ali? Aquilo ali, quando você sai edificada, né? São coisas assim que nos levam a pensar, né? E quando você está lá, você consegue de fato refletir o Senhor, né? Ser santo mesmo, como o Senhor é santo, como diz aqui o versículo. Então são coisas que a gente precisa pensar. Quando se vai sair, eu tenho essa amizade. Ah, vamos fazer tal coisa. Quais são os ambientes que geralmente se frequenta, né? Tudo isso, gente, tudo isso influencia. Hoje em dia a gente ouve muito falar, mas não quer dizer nada onde eu vou e não. Isso é complicado no sentido assim. Se você é uma pessoa que você não tem consolidado quem você é, e pelo que você vive, isso é um perigo muito grande, tá? Muito grande. Mesmo se você é consolidado e você começa a frequentar ambientes que não edificam de fato o seu espírito, mas pelo contrário, fortalecem a sua carne, isso também é um perigo. Tá entendendo? Então, são coisas que precisam ser muito avaliadas, muito pensadas e ponderadas, né? Tem situações e situações, mas a gente precisa ter uma consciência de que nós precisamos ter uma vida realmente separada. E ter uma vida separada é diferente de eu estar sempre na muvuca ali no meio, né, e fazendo e participando e aquela coisa.
é diferente. E essa é a instrução, né, do Senhor para nós. Ah, é difícil, é sim. É sim, é difícil sim. Mas aqui no ponto 4 do tópico 3, o autor coloca assim, ó, Jesus é exclusivista. Jesus é exclusivista. Muitas religiões permitem, por sua natureza, que os seus adeptos se envolvam em outras doutrinas, com outros sistemas. Cristo não. E isso é taxativo, é categórico. Não, Cristo não. Cristo não permite que a gente, sabe, tenha ali uma participaçãozinha ali, uma participaçãozinha aqui. Não, a Bíblia fala isso aqui, mas vamos trazer isso aqui, eu vou lá, não tem problema não. Não, Cristo ele é exclusivista, né? Então quando a gente verifica, quando Deus deu as leis ali para o povo hebreu, era justamente para distingui-los dos demais povos. A idolatria já imperava, né? A promiscuidade, tudo isso, né? Esses pecados que existem desde a queda e dominam os homens, né? Que não têm o temor do Senhor, já existiam. Então, o Senhor, para tornar aquele povo que ele escolheu exclusivo, porque é isso, tá? É um povo exclusivo, ele estabeleceu leis, mandamentos. Tem gente que não gosta dessa palavra, mas é essa palavra, regras, entendeu? E sim, tem coisas que você pode escolher não fazer, claro que sim, mas isso quer dizer que mudou a lei, o mandamento, a regra? Não. Quer dizer apenas que você está em desobediência, mas continua lá. Sede santos, porque eu sou santo. E a nossa vida enquanto cristão é perseguir, é nos esforçar para de fato andar de acordo com aquilo que o Senhor requer de nós, né? Povo exclusivo dele. E aí fala, ó, ou o servimos totalmente ou não o servimos. Ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6:24. E estar em julgo desigual é servir outro senhor. Forte isso aqui, né? Muito bem, vamos então à conclusão? Ó, é evidente que quando a Bíblia nos diz para nos separarmos, que nos santifiquemos, não está querendo dizer para que saiamos do mundo, gente. Jesus, ele orou para que o Pai não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. João 17,15. Temos que nos separar do pecado, do mal, de compromissos que nos prejudiquem espiritualmente. Mas vivemos no mundo e participamos de suas atividades. Isso, entretanto, é diferente de nos associarmos aos incrédulos. Tá entendendo? Então quer dizer, nós estamos no mundo, o mundo ele tem as suas leis, né, ordenadoras aí. Tem muita coisa que sim, é totalmente corrompida, divorciado de Deus e tudo isso, mas nós estamos aqui. Mas como nós temos conhecimento da palavra do Senhor, naquilo que depende de nós, o esforço é não nos associarmos. Entendeu isso? Então sim, eu me movo, eu trabalho, eu me relaciono com as pessoas, eu converso com as pessoas, mas eu tenho consciência da lei de Deus e eu tenho consciência daquilo que o Senhor requer de mim, que eu seja separado. Logo, se eu tenho essa consciência, eu tenho conhecimento da lei de Deus, por mais que eu converse,
por mais que de repente, né, eu tenha um relacionamento ali, eu precise ter um relacionamento, eu não vou me associar às práticas que esse incrédulo tem. Eu tenho essa opção, eu consigo escolher sobre isso. Ah, mas é ruim porque vão me taxar de quadrada, de chata, de não sei o que. Vão sim. Eu sinto muito, mas essa que é a realidade. Vão te taxar mesmo, irmão. Mas e aí? Tu vai fazer o quê? Porque se a gente lembrar dos cristãos lá do primeiro século, era isso, querido. E até uns anos atrás, acho que anos 80 por aí, quem era cristão aqui era olhado torto, né? Que eu já ouvi dizer que se você fosse cristão, as pessoas já ficavam meio assim, cristão, não sei o quê, né? Por quê? Porque é tido mesmo como exclusivista. E aí você tem que entender que isso é o que Deus requer da gente, que a gente seja exclusivista. A gente vai amar as pessoas? Sim. Sim. Vamos amar as pessoas, vamos apresentar Jesus, tudo isso, mas eu não vou me associar a elas. Não vou ser participantes das coisas que elas praticam, das coisas que elas fazem, e isso é o que vai distinguir você delas. Por exemplo, lá no seu ambiente de trabalho, ou lá na sua escola, na faculdade, você ser uma pessoa que fala diferente, que não espragueja, fala palavrão, não sei o que, isso te torna diferente. A sua maneira de vestir, de uma maneira não preocupada com o que a moda está dizendo. A moda está dizendo agora que eu tenho que usar a barriguinha de fora. A moda está dizendo isso. Mas você, enquanto cristã, você sabe que você não deve fazer isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que você não deve ser sensual. Você deve ser o quê? Modesta. Você não deve levar o outro a pecar. Então, se você está expondo o seu corpo com decote, com a barriguinha de fora, com um shortinho que dá um palmo, você está sendo sensual. Logo, você está se diferenciando do mundo. Em quê? Então são coisas que a gente precisa pensar. A moda agora é eu fazer tudo quanto é tipo de coisa na cara, no cabelo, usar trocentas coisas. Tá diferenciando do mundo em quê? Na maneira de falar. Eu falo igualzinho todo mundo fala, eu penso igualzinho todo mundo pensa. As minhas postagens na rede social é igualzinho todo mundo, porque, né, ser diferente, Deus o livre, não é ser legal, né? Ser diferente não ganha muitos likes, não tem muito seguidor, enfim, não tem muitos amigos. E aí quem quer, né? Não, porque olha só, a gente precisa aprender com Jesus. Jesus, ele foi aqui na terra enquanto homem. Ele cumpriu o seu propósito. Então ele andou no meio da multidão com um propósito, que era o quê? Apresentar o evangelho, né? Ali, trazer a verdade para aquelas pessoas. Esse era o propósito de Jesus. Mas ele não se associou, tanto que ele tinha 12 discípulos. Desses 12 discípulos, ele tinha 3 mais íntimos. Desses 3, ele tinha um, que era o chegado. A gente precisa aprender alguma coisa com ele. Ah, não, mas a gente quer ter a galera, e porque aí eu sou legal. Isso não é, pode ser sinônimo de ser legal, mas não é sinônimo de ser santo. Não é. Não choquei você? Desculpa, mas eu preciso falar isso para você. Você viver nos holofotes e no oba e a galera papacara. Quando a gente vive esse tipo de vida, que hora você ora? Que hora você ora? Que hora você lê a Bíblia? Que hora que no meio da galera que surge assuntos diversos e que na maioria deles não glorificam ao Senhor, você de fato se levanta e prega contra o pecado. Porque se você fizer isso, logo vai abrir, né, a galera? Vai fazer igual os 70 que andava com Jesus, quando Jesus... Ah, mas Jesus não sei o quê.
aí foram abandonando, debandando. Por quê? Porque quando você vai falar sobre as verdades da palavra do Senhor, isso quer dizer, você não está se associando, poucos ficam, gente. Porque as verdades do Senhor, elas confrontam diretamente o pecado. Diretamente o pecado, ok? Muito bem, glória a Deus, vamos à aplicação? Se seus pais não são crentes, ou seus filhos não são crentes, o seu dever não é se separar deles, mas ganhá-los para Cristo. Entendeu? Então você se converteu, sua família não é cristã, agora eu vou separar do meu marido, vou sair de casa dos meus pais, porque não, de jeito nenhum. Você vai realmente buscar viver aquilo que o Senhor instrui na sua palavra e orar para que o Senhor os alcance. Ok? Ponto 2. Se você fez um casamento misto, reconheça o seu pecado, peça perdão a Deus e entregue a Ele o seu problema. Ok? Ponto 3. Se você está em sociedade de negócios com pessoa incrédula, procure o mais rápido possível um meio de desfazer essa sociedade. Vamos ao questionário. Pergunta número 1. Com que objetivo Deus mandou no Velho Testamento que não nos misturássemos? Que não se misturassem certas coisas como vimos. Por quê? Porque Deus procurou ensinar ao seu povo a santificação, a exclusividade, tá? Sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19, verso 2. Pergunta número 2. Se você trabalha para um incrédulo ou se você tem empregados incrédulos, isso é julgo desigual? Sim. Que atitude você deve ter para com eles? Não se associar. Você precisa trabalhar, você está ali, né? Então, você vai manter a sua postura de cristão e, embora conviva, você não vai se associar com práticas que de fato desagradam ao Senhor. Pergunta número 3. Enumere as 5 palavras que indicam que não é possível uma união perfeita entre o crente e o incrédulo. Está aí no final do tópico 2. Sociedade, comunhão, harmonia, união ou ligação. Aleluia, glória a Deus. Finalizamos a lição 5. E, gente, olha só. Estamos no final do ano, a escola bíblica está entrando de recesso, esta é a última lição deste ano, né? Então nós retornaremos em fevereiro, ali início de fevereiro, vai ser publicado certinho a data, o horário, tudo certinho, tá? E então a minha oração é que você tenha assim um Natal muito abençoado, um ano novo maravilhoso, que você descanse muito, que o Senhor te abençoe grandemente. Olha só, daqui a pouquinho, 9h30, nós temos o nosso culto às 17 horas e às 19 horas. Venha, traga a sua família, que seu domingo seja maravilhoso em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Tchau!